Olá, bom dia a todos vocês. Eu quero agora falar um pouquinho sobre como tratar uma pessoa desassociada. Vamos dar uma comparada, né, nos artigos da Sentinela sobre a desassociação. Eu quero tratar da Sentinela e também do livro Manter-se no Amor de Deus. Então, nada do que vai aqui é apostasia, apenas as publicações, como sempre tenho feito. Continuarei orando por cada testemunha de Jeová para que possam se converter a Cristo. Vamos continuar trabalhando de uma maneira educada. O pessoal da dissidência procurar nos manter como pessoas educadas, civilizadas, né? Eu sei que muitas testemunhas de Jeová têm entrado aí como fake, perfil falso, têm difamado, têm falado mal, mas eles depõem contra eles próprios. É o que eles têm feito. Vamos lá? Livro Mantenha-se no Amor de Deus. Veja como as testemunhas de Jeová ensinam. É por isso que foram banidas da Rússia. Olha só. Como devemos tratar uma pessoa desassociada? Para você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, o desassociado, na linguagem católica, é um excomungado, né? Só que as testemunhas de Jeová têm um agravante. A pessoa, no catolicismo, ele pode ser excomungado. Só que os católicos não deixam de falar com ele, não tem problema nenhum. Se uma pessoa deixar de ser católico, os seus parentes católicos também não deixam de falar com ele. Imagina, por exemplo, uma pessoa que é testemunha de Jeová, se ela deixar de ser testemunha de Jeová, todos os seus parentes, inclusive pai, mãe, filho, todo mundo, tem que parar de falar com ele. Não é que é uma opção, não. Tem que parar. Imagine se as pessoas que perdem suas famílias para as testemunhas de Jeová fossem tratadas do mesmo jeito. Imagina a guerra que a gente ia criar religiosamente falando. Isso talvez lhe sirva para abrir os olhos. Vamos ao livro Mantenha-se no Amor de Deus. A Bíblia diz: parem de ter convivência com qualquer que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor. Nem sequer contra tal homem. Com respeito a qualquer pessoa que não permanece nos ensinos de Cristo, lemos: não recebam na sua casa nem o cumprimentem, pois quem o cumprimenta participa das suas obras iníquas. Nós não nos associamos com desassociados, quer para atividades espirituais, quer sociais. A Sentinela, 15 de dezembro de 1981, página 21, disse: um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa, ou mesmo para a amizade. Queremos dar este primeiro passo com alguém desassociado? Veja então aqui aberta discriminação para com uma pessoa que foi desassociado, que deixou de ser testemunha de Jeová, tá? Então, apenas um oi, segundo eles, não deve ser dito. Agora veja só a pergunta: é realmente necessário evitar todo e qualquer contato com a pessoa? Sim, por várias razões. Primeiro, é uma questão de lealdade a Deus e a sua palavra. Obedecemos a Jeová não apenas quando é conveniente, mas também quando envolve grandes desafios. O amor a Deus nos motiva a obedecer todos os seus mandamentos, reconhecendo que Ele é justo, amoroso e que suas leis visam o bem dos que o servem. Uma das coisas que a organização Torre de Vigia mais faz é vituperar o nome de Jeová. É lançar calúnias contra o nome de Jeová. Como, por exemplo, está aqui. Primeiro é uma questão de lealdade a Deus e a sua palavra. Obedecemos a Jeová, não apenas quando é conveniente. Onde é que Jeová manda fazer o que a Torre de Vigia faz com os desassociados? Onde? Aliás, já eu vou considerar outra sentinela, para você ver como a coisa muda. Então, eles dizem que é necessário cortar todo o vínculo. Segundo, cortar o contato com o pecador não arrependido evita que nós e a congregação sejamos corrompidos em sentido espiritual e moral e preserva a boa reputação da congregação. Veja só, você tem que discriminar, você tem que tirar essa pessoa do seu contato para você não ser corrompido. Ou seja, a organização Torre de Vigia criou uma série de robôs, todos programados com a sua lavagem cerebral, e qualquer pessoa que diga algo diferente está corrompendo a Torre de Vigia. Isso é um domínio pior do que a Igreja Católica durante a Idade Média. É um domínio pior.
É só você parar para prestar atenção. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Terceiro, a nossa firme posição a favor dos princípios bíblicos não é princípios bíblicos, é um capricho da torre de vigia. Pode até mesmo beneficiar o desassociado, por apoiarmos a decisão da comissão judicativa. Não beneficia nada. Só para vocês terem uma ideia, eu, há quase 8, 10 anos atrás, entrei no embate com a torre de vigia por conta de questões doutrinárias. Tem aí na internet, é só você procurar meu nome, tô lá no índice TJ, tem todas as questões que eu levantei. Bom, resultado, depois de 6 meses me desassociaram. Com a seguinte palavra: olha, não tem lugar para você aqui dentro, porque você sabe demais. Essa foi a palavra. Você sabe demais, então não dá para você ficar aqui. Tá bom. Aí os caras me desassociaram. Bom, de lá para cá, a ajuda que a minha família me deu é a seguinte, orientados pela torre de vigia. A ajuda que a minha família me deu foi eu perder o contato com meus irmãos. Eu tenho mais 4 irmãos que são anciãos. Então, eles não conversam mais comigo. Tem irmão meu, que eu acho que a última vez que eu vi tem mais ou menos uns 7 anos. Esse é o resultado. Isso é o benefício que o cara dá. Aí, há pouco tempo atrás, eu estive na casa da minha mãe. Agora eles estão todos loucos com esse congresso 2017, que a torre de vigia tá assim. Ela tá vendo os membros perderem pelas mãos que nem água. Então eles estão loucos. Aí eles escreveram assim agora o tema do congresso: não desista. Uma injeção de ânimo para as testemunhas de Jeová ficarem. E falou-se muito sobre a questão de desassociação. Bom, resultado, cheguei na casa da minha mãe, que ainda me trata como filho, e falei assim: mãe, tudo bem e tal? Ah, meu filho, puxa, você precisa voltar para Jeová, não sei mais o que tal. E eu expliquei para ela: mãe, nunca deixei a Jeová. Jeová não está condicionado a uma organização humana que nasceu por volta de 1870. Antes de Charles Taze Russell, Jeová Deus sempre salvou as pessoas. Fui muito educado na minha colocação. Aí minha mãe, firmada pela lavagem cerebral do Congresso: não, meu filho, porque você tem que parar, não sei mais o que, tal. Falei: mãe, vamos parar o assunto, não vou mais tratar disso, tal. Aí meu pai falou assim: eu já falei pra sua mãe como é que trata um desassociado. Quer dizer, lá dentro da casa da minha mãe, já corre uma conversa que é pra minha mãe parar de falar comigo, porque meu pai também é ancião. Eu vou na casa da minha mãe, vou lá, eu fico com pena, né? Porque tadinho do meu pai. Oro por ele. Fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele, ele já tá com 84 anos. Quando eu chego lá, você vê o olhar de ódio no olhar dele. Né? Mas não é o olhar de ódio assim, de vou matar, mas é tipo assim: pô, esse cara me envergonha, esse cara tá fora do salão. Isso porque ele nunca viu meus vídeos, orientado pela torre de vigia. Porque um pai que é pai, jamais vai ter esse olhar. Né? Isso é uma lavagem cerebral que o pessoal faz. Mas você diz assim, mas aonde é que faz essa lavagem cerebral? Vamos lá? Olha só. No mesmo livro, Mantenha-se do Amor de Deus. Vale a pena lembrar que esse livro foi utilizado pelo pessoal lá na Rússia para não permitir a obra das Testemunhas de Jeová. Veja só. Em alguns casos, o parente desassociado talvez faça parte da família imediata, quer dizer, more na mesma casa. A desassociação não põe fim nos laços familiares, vírgula. Por isso as atividades e os tratos normais do dia a dia da família podem continuar. O cara vai comer, a mulher vai lavar a roupa dele e tal, não sei o quê. É isso aí que é atividade normal para ele. Contudo, pelo seu proceder, o desassociado escolheu romper o vínculo espiritual que tinha com a família. Veja, ele joga uma culpa agora no cara. O desassociado é o culpado de romper o vínculo com a família. Não é a torre de vigia. Isso é uma mentira. Porque o desassociado não quis cortar vínculo nenhum. Para ele, a família é a mesma coisa, tá tudo certo, eles podem falar de tudo. O desassociado não está preocupado com isso. Quem faz o corte do vínculo é a torre de vigia. E você vai ver já já. Aí ele diz assim, ó: não podem mais ter associação espiritual com ele. Por exemplo, caso o desassociado esteja presente quando a família se reunir para estudar a Bíblia, ele não deve. A torre de vigia entra dentro da casa do cara. Ele pode ser o pai. A torre de vigia diz: ele não deve participar da adoração da família. Quer dizer, o cara não pode nem ler a Bíblia com a família. Mas se o desassociado é um filho menor,
os pais ainda são responsáveis pela sua instrução e disciplina. Por isso, eles, como pais amorosos, podem dirigir um estudo. Veja, no caso do adulto, ele não deve. No caso dos filhos, os pais podem. Veja só a inversão de valores. Quer dizer, está desassociado mesmo? Se ele quiser participar, participa. Se não quiser, deixa ele virar um traficante. Deixa ele virar qualquer coisa que ele quiser. Não precisa ficar preocupado com isso. Isso é para quem mora dentro de casa. Para quem mora fora de casa, como é que a torre de vigia faz? Agora aqui é que é legal, quer ver? Ó. Em outros casos, o parente desassociado talvez não faça parte da família imediata. Quer dizer, ele mora fora, ele é casado, ele tem vida própria. Ou seja, um membro da família imediata que não mora na mesma casa. Veja só as palavras bem formuladas agora. Veja como o negócio é diabólico. Eu chamo isso de diabólico. Embora em raras ocasiões talvez se precise cuidar de um assunto familiar com um parente desassociado, tal contato deve se restringir ao mínimo possível. Quer dizer, olha só o incentivo à violação do tecido sociofamiliar. Os parentes que são testemunhas de Jeová são incentivados a não visitarem, a menos que, temos um problema de testamento, alguém morreu na família, vamos lá. Né? Temos um problema aí, sabe? Problema que acontece uma vez na vida e outra na morte. Ou seja, embora raras ocasiões, talvez se precise cuidar de um assunto familiar com um parente desassociado, tal contato deve restringir-se ao mínimo possível. É um oi, assina aqui e acabou minha conversa com você. Aí eu pergunto, onde está o amor de Deus na organização Torre de Vigia? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar nesse vídeo. Aí o livro continua. Membros leais de uma família cristã não procuram desculpas para ter trato com um parente desassociado. Veja, membros leais. A Torre de Vigia tem isso. Ela ainda diz que se uma pessoa conversar com um parente, ele é desleal. Né? Membros leais de uma família cristã não procuram desculpas para ter trato com um parente desassociado que não more na mesma casa. Membros leais. Veja, dentro da organização das Testemunhas de Jeová, quem tenta conversar com alguém que é desassociado, para eles é um desleal. Os desleais vão perecer no Armagedon, é isso que eles dizem. Em vez disso, a lealdade a Jeová e à sua organização, porque na realidade acontece um fenômeno engraçado na cabeça das Testemunhas de Jeová. A organização, o JW, passa a ser o próprio Jeová para eles. É isso. É uma representação humana de Jeová, é o JW. Tanto é que eles estão colocando nos salões do reino, né, no site, o JW passou a ser uma representação humana de Jeová. Então, a organização assume o lugar de Jeová. É por isso que algumas pessoas, quando saem da organização das Testemunhas de Jeová, ficam perdidas, porque elas não sabem o que vai fazer. Ele não sabe, ele fica procurando uma organização, ao invés de procurar Jesus. Esse é o problema. Em vez disso, a lealdade a Jeová e à organização os faz seguir os princípios bíblicos relacionados com a desassociação. Seu proceder leal visa o bem do desassociado e pode ajudá-lo a se beneficiar da disciplina recebida. Então, isso é uma mentira. O proceder leal a uma máfia religiosa vai fazer simplesmente com que as pessoas continuem lá dentro. Eu ilustro isso, mais ou menos, porque agora eu vou ler outra sentinela, só para você poder entender. Eu ilustro isso com o mito da caverna de Platão. Não sei se vocês já ouviram falar, né, no mito da caverna. O mito da caverna é o seguinte, veja só, é muito legal esse mito, né? Olha como ele se aplica às Testemunhas de Jeová. A narrativa expressa dramaticamente a imagem de prisioneiros, diga-se prisioneiros, as Testemunhas de Jeová, que desde o nascimento são acorrentados no interior de uma caverna. Diga-se a caverna, a organização Torre de Vigia.
De modo que olhem somente para uma parede iluminada por uma fogueira. Diga-se, a parede iluminada por uma fogueira, apenas as reuniões e as publicações e os ensinos da torre de vigia. Essa ilumina um palco, onde estátuas dos seres humanos, plantas, animais e etc. Diga-se, estátua de plantas, animais e etc. A visão geral religiosa que estas pessoas têm por estarem dentro da organização Torre de Vigia. Não conseguem enxergar detalhes. Onde estátuas dos seres como homem, planta e animais são manipuladas, como que representando o cotidiano desses seres. No entanto, as sombras das estátuas são projetadas na parede, sendo a única imagem que aqueles prisioneiros conseguem enxergar. A única coisa que a Torre de Vigia permite aos seus membros enxergar são as suas opiniões. Opiniões como as minhas e de outros não podem ser levadas. Vamos lá. As sombras das estátuas são projetadas na parede, sendo a única imagem que aqueles prisioneiros podem enxergar. Com o correr do tempo, os homens dão nome a essas sombras, tal como nós damos às coisas, e também a regularidade da aparição delas. Vamos dar um nome. A Torre de Vigia cunhou, dentro do seu próprio vocabulário, a palavra apóstata e apostasia, que embora seja uma palavra antiga e de língua grega, a Torre de Vigia diz que um apóstata é quem sai da organização das Testemunhas de Jeová. Quer dizer, sempre houve apostasia e nunca houve Testemunha de Jeová. Então, pra você ver como é que os caras são inteligentes. Com o correr do tempo, os homens dão os nomes a essas sombras, tal como nós damos às coisas. E também a regularidade da aparição delas. Os prisioneiros, as Testemunhas de Jeová, fazem torneios para se gabarem, se vangloriarem, a quem acertar as corretas denominações e regularidades. Então os Testemunhos de Jeová eles ficam, apóstata, é filho do diabo, não sei mais o que, tal. Olha só que interessante isso. O Platão foi sabido demais, parece que ele estava vendo a Torre de Vigia. Imaginemos agora que um desses prisioneiros é forçado a sair das amarras e vasculhar o interior da caverna. Estes são os que acordam. Sou eu, é Osmanito, é você que está me assistindo, que já começou a vasculhar essa caverna. Ele veria que o que permitia a visão era a fogueira e que, na verdade, os seres reais eram estátuas e não as sombras. Perceberia que passou a vida inteira julgando apenas sombras e ilusões, desconhecendo a verdade. É assim que acontece com quem começa a analisar a Torre de Vigia. Ele começa a ver que ele foi vítima de ver apenas ilusões e nunca conheceu a verdade, muito embora para ele sempre fosse dito que aquelas sombras eram a verdade. Ao sair, a luz do sol ofuscaria sua visão imediatamente. E só depois de muito habituar-se com a nova realidade, poderia voltar a enxergar as maravilhas dos seres fora da caverna. É isso que acontece com uma testemunha de Jeová. Ele sai da organização e quando ele sai meio perdido, meio de olho fechado, porque ele está acostumado só com aquele mundinho pequenininho. Mas agora diz que se ele parar e se acostumar, ele vai acostumar com a luz do sol. Foi o que aconteceu comigo, o que acontece com outras testemunhas de Jeová. Vamos raciocinar, vamos pensar, vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Não demoraria a perceber que aqueles seres que tinham mais qualidade do que as sombras e as estátuas, sendo portanto mais reais, significa dizer que ele poderia contemplar a verdadeira realidade, os seres como são em si mesmos. Não teria dificuldade em perceber que o sol é a fonte da luz, que o faz ver o real, bem como o desta fonte que provém toda a existência, os ciclos e o nascimento. Então, é isso que acontece com uma testemunha de Jeová. Aqui eu estou lendo aqui para você a matéria, e a explicação. Aí, olha só que legal. Aí agora, voltando para o cara da caverna. Maravilhado com esse novo mundo, e com o conhecimento que então passou a ter da realidade,
Esse ex-prisioneiro da torre de vigia lembra-se dos seus antigos amigos. Afinal de contas, quantas testemunhas de Jeová estão presos ainda dentro da caverna da torre de vigia? Lembra-se dos seus antigos amigos no interior da caverna. No interior da caverna. Cadê aqui? Esse ex-prisioneiro lembra-se dos seus antigos amigos no interior da caverna e da vida que eles levavam antigamente. Imediatamente sentiria a pena deles, assim como eu sinto das testemunhas de Jeová hoje. Da escuridão em que estão envoltos. Isso mesmo, a escuridão que as testemunhas de Jeová estão por lerem a Bíblia com os olhos do escravo. Lerem a Bíblia com os olhos da sentinela. Aí ele fica com saudade do pessoal, lembra que eles estão na escuridão e volta lá. E conta para todo mundo o que ele descobriu. No entanto, como os prisioneiros não conseguem vislumbrar senão as sombras que presenciam, debocham do seu colega liberto, dizendo que ele está louco e que se não parasse com suas maluquices, acabariam por matá-lo. Veja como ilustra direitinho aquilo que a torre de vigia coloca. A alegoria da caverna é um modo de contar muito fantástico o que os homens criam como conceitos religiosos para segurarem as pessoas dentro da sua própria caverna. É o caso da torre de vigia. Bom, agora eu vou aproveitar, já que a gente falou disso, né? Eu já contei o mito da caverna. Uma hora ou outra eu vou gravar só o mito da caverna. E aí eu vou substituir, né? O mito da caverna, vou substituir pelas palavras, vai ficar legal isso aí. Agora eu estou aqui com a revista Sentinela de 1974. Conceito correto sobre como tratar os desassociados. Bom, essa revista é escrita em 1974. Quando a torre de vigia não perdia tantos membros como perde hoje. Vale dizer que hoje a torre de vigia perde muitos membros por causa da era da informação. Aliás, hoje eu li um comentário interessante, né? E eu vou mandar um abraço, porque essa pessoa depois vai ver meu vídeo, eu não sei exatamente quem é, mas ele diz assim: olha, ignorância na era da informação é apenas opção. E é verdade. Ignorância na era da informação é opção. Então, eu optei por não ser mais ignorante. Muitos têm optado. E é isso que esses vídeos fazem, esclarecer as pessoas. Olha só o que a torre de vigia dizia em 1974. Vou mostrar de novo, né? Para você. Mantenha um conceito correto. Você viu nesse vídeo que a torre de vigia diz que deve se manter isolamento total de uma pessoa que é desassociada. Vou voltar lá para a gente não perder os parágrafos do livro. Mantenha-se no amor de Deus. Agora, olha só o que a torre de vigia diz nessa sentinela. Pense se pode ser a mesma organização que escreveu o artigo. Dê uma olhada. Ele diz assim, ó. Os anciãos congregacionais, bem como os membros individuais da congregação, devem precaver-se contra criar uma atitude parecida à que alguns escritores rabinos judaicos fomentaram para com os gentios, ao considerá-los como virtuais inimigos. É correto odiar o mal cometido pelo desassociado, mas não é correto odiar a pessoa, nem é correto tratar a tais de modo desumano. Mas não é isso que a torre de vigia diz atualmente. Muito pelo contrário, tem um vídeo meu aí que ela diz assim: nós devemos odiar com ódio veemente. Em 74 eles não diziam isso. Por que será que eles não diziam? Né? Veja só, é correto odiar o mal cometido pelo desassociado, mas não é correto odiar a pessoa. E ela diz que essa atitude que ela tem hoje é uma atitude dos antigos rabinos. Olha que interessante isso. Conforme já observamos, alguns escritos rabínicos afirmavam que mesmo quando há perigo de morte,
não se devia prestar ajuda aos ímpios. Suponhamos, pois, que um membro de uma congregação cristã que anda de barco num lago visse outro barco com um desassociado sossobar, lançando o desassociado na água, onde este luta para se manter à tona. Pode o cristão desconsiderar o perigo do outro, remar para longe e sentir-se livre da culpa perante Deus, visto que aquele que está em perigo a se afogar é desassociado, considerado apenas como homem das nações? Olha o que a Torre de Vigia está dizendo aqui, gente. Completamente ao contrário do que ela disse aqui, ó. É realmente necessário evitar todo e qualquer contato com o desassociado? Sim, por várias razões. Primeiro, porque é uma questão de lealdade a Deus. Livre manter no amor de Deus. Aqui ela diz não. Aqui ela diz, não, se você vê o desassociado numa situação assim, você pode ir lá ajudar. Aqui, no outro artigo, não tem margem nenhuma. Aliás, a Sentinela, 15 de dezembro de 81, diz que um simples oi pode começar uma amizade. Imagine você salvar a vida da pessoa, se essa pessoa não vai lhe ser grato. Presta atenção. Mas considere mais uma situação, menos extrema. O que se daria se uma mulher desassociada que assistiu a uma reunião congregacional, ao sair do salão, verificasse que seu carro estacionado perto está com o pneu vazio? Devem os membros da congregação, vendo seus apuros, negar-se a ajudá-la, deixando talvez que uma pessoa mundana apareça e o faça? Isto também seria desnecessariamente rude e desumano. No entanto, surgiram situações assim, talvez em boa consciência, contudo, por causa da falta de equilíbrio no conceito. Olha só, a Torre de Vigia de 1974 está dizendo pra gente que esse pessoal hoje, e eles próprios que colocaram a lei da desassociação da maneira como colocaram, surgiram situações assim, talvez em boa consciência, contudo por falta de equilíbrio e no conceito. O corpo governante se admite aqui desequilibrado na sua norma ao tratar com os desassociados. Se admite desequilibrado. É por isso que foram banidos da Rússia. Porque se na Rússia o cara pegasse uma sentinela dessa, seria completamente diferente. Completamente diferente. Aliás, veja só, a irmã está citando aqui, né? Eles usam a palavra mundano, uma discriminação total, né? Agora veja só o parágrafo 7. Se imitarmos nosso Pai Celestial, lembrar-nos-emos de que ele até mesmo mostrou certa consideração para com o primeiro casal humano, depois da desassociação deles no Éden, fornecendo-lhes vestimenta. Olha que interessante. Torre de Vigia é fantástica, cara. Ela diz aqui que Deus desassociou Adão e Eva, os primeiros desassociados. Ai, Jesus. Agora vamos lá. O que está envolvido com o companheirismo espiritual? Veja só. O texto diz assim, ó. Por exemplo, um jovem desassociado por fornicação poderá depois casar-se e constituir família ou levar uma vida respeitável. Ou alguém desassociado por embriaguez poderá abandonar tal prática e, se é que bebe, talvez faça apenas em moderação. Por tais mudanças, as pessoas poderão então se recuperar o respeito na comunidade. Esses talvez ainda não tenham chegado e procurado formalmente a readmissão da congregação. Não há, porém, uma diferença evidente entre estes e os outros que continuam na transgressão que causou a sua desassociação. Os que renunciam à prática errada ainda poderão mostrar certo apreço da verdade cristã, talvez até mesmo defendendo a verdadeira congregação cristã, quando alguém fala mal dela. Não se deve dar a devida consideração a tais circunstâncias e não devem afetar nossa atitude como congregação para com tais. Veja só, ela está dizendo, aqui nessa ocasião, tem desassociado, se ele é um desassociado bonzinho, tal, você pode até continuar falando com ele, não tem problema nenhum. Está aqui a Sentinela de 1974. Aí agora vamos lá. Em outros casos, o desassociado, olha só, o desassociado talvez tenha um impedimento real para chegar às reuniões, embora tenha o desejo de fazê-lo. O lugar de reunião talvez esteja muito distante, não seja provido por transporte público, ou talvez outras circunstâncias pessoais ou físicas possam ser um obstáculo sério a ir às reuniões. No caso, uma senhora que havia sido desassociada
Gastou $8 de táxi para chegar a uma reunião. Ela informou os anciãos que queria assistir, mas não podia financeiramente continuar a arcar com tal despesa. Até mesmo demonstrou a genuinidade de apreço e desejo certo domingo por andar a pé toda essa distância. Se os membros da congregação vissem alguém assim ir a tal distância até o lugar da reunião e tivesse lugar no carro para dar carona, não seria humanitário ajudar tal pessoa? Olha só, a Torre de Vigia em 74 diz que até carona para o desassociado podia dar, mas hoje ela diz assim: restringir-se ao mínimo de contatos será elogiável. Apenas um oi será motivo para começar-se uma amizade. Por que será que mudou? Né? Na era da informação, a ignorância é opção. Ou seja, a informação é tão grande, mas tão grande, que uma pessoa só continua na organização das Testemunhas de Jeová sabendo de tudo se quiser. Eu li hoje, eu até achei engraçado. O camarada fez um comentário assim em um dos meus vídeos, que as Testemunhas de Jeová é a religião que mais cresce no mundo. Então vou fazer duas correções. Primeiro, Testemunha de Jeová não é religião. Testemunha de Jeová é uma seita formada a partir de 1870. Não é religião. Vá estudar religiões comparadas, vá estudar a ciência das religiões e você vai entender o que é religião. Testemunha de Jeová não é religião. Testemunha de Jeová é uma seita. É a palavra secta, é uma facção, é um grupo que surgiu dentro do cristianismo. Não é religião. Aí no caso a religião é o cristianismo. As Testemunhas de Jeová é uma seita dentro do cristianismo. Diga-se isso. Primeiro ponto. Segundo, a seita Testemunha de Jeová não é a que mais cresce no mundo. O pessoal precisa parar com essa síndrome de Pink e o cérebro. As Testemunhas de Jeová têm a síndrome de Pink e o cérebro, que eles vão conquistar o mundo. Estatisticamente falando, as Testemunhas de Jeová representam 1% da população mundial. Nós temos aproximadamente 8 milhões de Testemunhas de Jeová no mundo. 8 milhões e uns quebrados. Segundo a última estatística que eu vi, se estiver chegando a 9 é muito. Bom, isso nós estamos falando aí em quase 150 anos de trabalho. 8 milhões. Edir Macedo, com 30 anos, já conta com 7 milhões de adeptos no mundo. Uma outra seita. Agora a religião que mais cresce no mundo, vá fazer uma pesquisa, é o islamismo. Só pesquisar um pouquinho, tá bom? Vamos continuar. Bom, então pode dar carona pro desassociado. Aí depois ele continua dizendo assim, ó, dentro do círculo familiar, veja só. Os membros da família podem desincumbir-se dessas obrigações bíblicas e ainda assim não estarem em desacordo com a desassociação congregacional de um dos membros da família. Fazem isso não por permanecer, não por manter o companheirismo espiritual com eles. Mas então, como podem os pais desincumbir-se da obrigação de disciplinar os filhos que foram desassociados? Ainda podem usar a palavra de Deus ou as publicações na educação do filho, mas a usam de modo corretivo, não como passando agradáveis momentos espirituais. Do mesmo modo, quando o cônjuge de alguém é desassociado, o outro cônjuge ainda continua sendo uma só carne com este. Assim, o marido que planeja fazer a leitura da matéria bíblica poderá animar a esposa desassociada a escutar sua leitura. A sentinela aqui diz que não, o livro também diz que não pode mais. Aqui em 74 podia, agora não pode mais, não pode ficar lendo. Naturalmente, nessa leitura poderá resultar numa palestra. Nesse caso, mantém-se a abstenção do companheirismo de modo espiritual, por cuidar de que não haja participação de sentimentos e atitudes erradas. Vamos lá. Sim. Olha só que interessante. Quando os membros... Veja só que interessante isso aqui, ó. Quando os membros desassociados da família, não filhos ou filhas menores, que moram fora do lar, cada família terá de decidir até que ponto mantém a associação com tais. Não é algo que os anciãos congregacionais podem decidir por eles. Espera aí, vamos ver de novo aqui. Em alguns casos, o parente desassociado, estou lendo o livro, mantenha-se no amor de Deus.
Em alguns casos, o parente desassociado talvez faça parte da família imediata e ainda morem na mesma casa. A desassociação não põe fim aos laços familiares, por isso as atividades e os tratos normais do dia a dia podem continuar. Contudo, pelo seu proceder, ele cortou os vínculos. Em outros casos, o desassociado talvez não faça parte da família imediata, ou seja, um membro da família imediata que não mora na mesma casa. Embora raras exceções talvez precise cuidar de um assunto familiar com um parente desassociado, tal contato deve ser o mínimo possível. Esse é o livro novo, Sentinela de 74. Vamos lá de novo. Quando os membros desassociados da família não moram na mesma casa, a família terá que decidir. Os anciãos não podem decidir por ele. Se em 74 os anciãos não podiam decidir por eles, por que agora os anciãos do corpo governante estão decidindo? Acabaram de dizer ali, deve restringir ao mínimo os assuntos. Veja aqui como diz ainda. Não é algo que os anciãos congregacionais podem decidir por eles. O que interessa aos anciãos é que o fermento não seja novamente introduzido na congregação, pelo companheirismo espiritual com os que foram removidos por serem tal fermento. Assim, quando um progenitor desassociado visitar o filho ou a filha, ou for ver os netos, e se lhe permitir entrar no lar cristão, não é isto de interesse para os anciãos. Não era em 74. Depois que começou a caça às bruxas com Raymond Franz, se tornou muito interessante. Tal pessoa tem o direito natural de visitar seus parentes consanguíneos e sua prole. De modo similar, quando filhos ou filhas honram um progenitor, embora desassociado, por visitá-lo, para ver como está passando ou quais as necessidades que possa ter, este ato em si mesmo não é companheirismo espiritual. Mas ela diz agora, restrinja ao mínimo, apenas quando precisar. Em alguns casos, quando o progenitor desassociado é idoso ou não goza de boa saúde e precisa de cuidados, o filho ou a filha talvez achem aconselhável trazer tal progenitor ao lar, para cumprirem corretamente com as obrigações filiais. Do mesmo modo também, os pais cristãos de um filho ou de uma filha desassociado, que não é mais menor, talvez decidam aceitar a tal de volta no lar, por ter um grave problema de saúde, ou ter incapacidade por conta de um acidente, ou estar financeiramente destituído. Essas são decisões humanitárias, e a família cristã precisa fazer, e não se requer que os anciãos congregacionais intervenham quando não houver evidência válida de reintrodução de uma influência corrompedora na congregação. Veja que até 1974, a turma tem uma visão assim, vamos tratar o nosso quintal, a nossa congregação. A vida das pessoas individuais, isso é problema deles. Era assim que eles pensavam. Mas com a era da informação, com muita informação, muita falsa profecia vindo à tona, o medo do povo esvair-se começou a ficar muito grande. Então os caras ficaram loucos. Agora eles dizem, por exemplo, que você não pode nem dar um oi para a pessoa que é desassociada. Quer dizer, aí eu falo para você o seguinte, você que é testemunha de Jeová, você que é bem racional, pergunta para o ancião qual das duas informações que vale, esta da Sentinela ou a nova, a que baniu eles da Rússia. Tá aqui, gente, é muito claro, né? O artigo continua. Bom, é só você pegar aí o seu CD-ROM da Torre de Vigia. A Sentinela é 15 de novembro de 74. 15 de novembro de 74. Bom, você percebe então que em 1974 havia um conceito. Hoje tem outro. Eu vou fazer um outro vídeo agora pequenininho, só comparando as duas informações e pedindo para as testemunhas de Jeová informarem para mim qual que vale. Aí depois a gente fala mais um pouco. Deus abençoe vocês. Se você é testemunha de Jeová, está se fazendo uma pergunta, como muitos têm me feito. Eu saio de lá e eu vou para onde? Então eu respondo para você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não fundou nenhuma seita. Jesus não fundou nenhuma religião. Henrique, eu posso conversar com você pessoalmente, assim que eu terminar o vídeo aqui, tá?
Se tiver qualquer testemunha de Jeová que queira falar comigo, meu WhatsApp é 19 998 591 680. 19 998 591 680. Se alguém que está assistindo puder escrever aí para mim, faça essa gentileza, né? Atendimento às testemunhas de Jeová, né? 19 998 591 680, tá? Aí, Henrique, você pode me adicionar no WhatsApp e entrar em contato diretamente comigo. Eu estou fazendo um trabalho de ajudar e encaminhar testemunhas de Jeová, não para uma igreja, não para uma religião, mas para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outras testemunhas de Jeová têm dito, puxa vida, mas ele só faz vídeos que falam sobre as testemunhas de Jeová. Não, isso aqui é um ministério à parte que Deus me deu. Se você pegar o meu canal no YouTube e se inscrever nele, você vai perceber que tem aí mais de 400, quase 400 vídeos. Dentre eles, pregação da palavra de Deus, muitas pregações, né? Programas que eu faço aqui pelo rádio. Então você que é testemunha de Jeová, vem comigo, vamos conversar, vou te ajudar a se libertar. Libertar-se, porque se você conhecer a verdade, verdadeiramente sereis livres, né? Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Se conheceres o Filho, verdadeiramente sereis livres. Existe a necessidade de conhecer o Filho, né? Maria Souza, digita para mim aí, se você estiver assistindo, o meu WhatsApp para as testemunhas de Jeová que desejarem entrar em contato. 19, ou alguém que está assistindo aí, faz favor, digite aí para mim. 19 998 591 680. 19 998 591 680. Alguém digite aí para mim, por favor, né? Que aí vai ser importante a gente falar, né, um pouco mais sobre esse assunto com aqueles que são testemunhas de Jeová, já entenderam que estão verdadeiramente dentro da caverna e ao mesmo tempo querem se libertar e não sabem como. Então eu vou pedir a você que está aí assistindo, obrigado Wilson de Sá, Deus te abençoe. Maria, obrigado querida. Tá aí, qualquer testemunha de Jeová que desejar falar comigo, pode utilizar, e vocês que têm se feito amigos meus aí através dos meus vídeos, pode me adicionar também, pode falar comigo a qualquer momento, tá bom? Deus abençoe vocês e divulguem esse vídeo, né? Esse vídeo eu gostaria muito, eu estou tentando ver se a gente... Isso, esse é meu WhatsApp, querida. Esse é o WhatsApp também, pode adicionar. É o WhatsApp. Esse vídeo vai ao ar com o tema Gilberto Barros, mais um pouco do que ainda não te falaram. O Francisco Nascimento. Sou fã de carteirinha, seu programa é nota 10. São poucos homens de Deus que pregam a verdade. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Esse vídeo vai ao ar com o tema Gilberto Barros, mais uma verdade que não te contaram, né? Eu acredito que uma hora ele vai ver os vídeos. Eu acho que uma hora ele vai ver e ele vai acordar também, tá bom? Porque eu fiz um convite para ele, para me entrevistar sobre a questão da desassociação. Não tive resposta. Mas pode ser que a mera menção aí faça com que ele dê uma olhadinha no vídeo, tá bom? Gilberto Barros, mais um pedacinho do que não te falaram. Esse é o vídeo. Divulga, tá bom? Apesar, eu vou mudar o tema dele depois, né? Eu mude, talvez não mude, sei lá. Vamos ver. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês, um grande abraço, obrigado por todos que têm acompanhado. Divulgue o nosso canal. Se eu fui TJ, fui testemunha de Jeová durante 28 anos, das quais 8 anos eu fui ancião. 8 anos eu fui ancião. Adrianinha, parabéns pelo seu canal. Amo, quero assistir todos. Deus o abençoe. Obrigado, querido. Eu fui testemunha de Jeová durante... Vou fazer o seguinte, para vocês que estão assistindo agora, eu vou contar a minha história agora. Você me dá 5 minutos. Eu vou fechar esse vídeo e vou abrir um outro agora. Contando aí a história da
do momento que eu saí da organização das Testemunhas de Jeová. Tá bom? Tô voltando.